Olá a todos, muito boa tarde. É um prazer estar aqui nessa live em que a gente tem como tema o Alunos no Comando, os desafios da hospitalidade, né? E os alunos podem cuidar de um hotel, né? Então, eu acho que é muito interessante e muito bom podermos contar um pouco dessa história e de tantas histórias que a formação em hospitalidade nos permite. Agradeço a presença de todos. Gostaria de dizer que se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloquem a hashtag antes da pergunta e que depois ela vai ser encaminhada e a gente vai trazer essas discussões para os palestrantes. É um prazer ter aqui conosco, né, o Felipe Riema, que é o gerente-geral do nosso hotel em Águas de São Pedro, e que foi um grande parceiro, né, em mais essa edição do Alunos no Comando. Temos também a Juliana, que foi a gerente-geral, a aluna gerente-geral do projeto Alunos no Comando. Temos a Carol Nemer, que já foi uma de nossas gestoras, uma aluna gestora do Alunos no Comando, e hoje faz parte da nossa equipe no SENAC, que é assistente de alimentos e bebidas em Campos do Jordão. A nossa querida ex-aluna e atualmente, e há muitos anos, professora do SENAC, Ana Maria Figueiredo Bizelli, que atualmente é diretora executiva da Associação Brasileira de Resorts, né, e que está aqui conosco também. A nossa querida coordenadora Ana Marta, que também é ex-aluna e coordena o bacharelado em hotelaria em Santo Amaro. A nossa querida também coordenadora e ex-aluna Márcia Akemi Takahashi Baltieri, que também é nossa ex-aluna, como eu falei, e coordena o tecnólogo em hotelaria na nossa unidade em Águas de São Pedro, e que também, junto com outros professores, ajudou a gente desempenhar esse Alunos no Comando. Para quem não conhece, o Alunos no Comando, na verdade, chama Desafio SENAC Alunos no Comando. A ideia surgiu há uns 10 anos atrás, quase 11 anos atrás, quando a gente estava pensando em novas práticas inovadoras para trazer para os nossos alunos e para expor os nossos alunos a situações reais, né, de operação e de gestão de um negócio de hotelaria. E aí nós fomos buscar no mundo exemplos interessantes que poderiam nos trazer um direcionamento, e achamos no nosso parceiro, que é a Universidade de Cornell, a Cornell University nos Estados Unidos, um projeto muito parecido, né? O projeto Embrião, o projeto que eles fazem, acho que há 80 anos eles fazem esse projeto lá. E aí fomos aprender como funcionava, como era, né, deixar os alunos ou desafiar os alunos a administrarem um dos hotéis. E aí aprendemos como fazia e trouxemos esse projeto para os nossos cursos e começamos a fazer esse desafio SENAC Alunos no Comando, exatamente para a gente desafiar os nossos alunos a administrarem um dos nossos hotéis. Como temos 2 hotéis, né, o projeto já começou um pouco maior do que o de Cornell, porque eles têm um hotel e esse evento acontece em um dia, né? Então, eles têm um sábado de atividade, e aí a gente falou, não, né? Nós temos um hotel, o hotel trabalha, né, no final de semana para um tipo de público, durante a semana para outro, e resolvemos colocar isso, né, num final de semana inteiro. Então, já ficou uma grande. E aí, quando, né, foi ver a equipe necessária para tocar isso, né, começou com 100 e poucos alunos, ou seja, já começou grande, já começou, né, trazendo esse desafio dos alunos. E aí, o que significa o Alunos no Comando? O Alunos no Comando é um momento e é um projeto, né, que é um projeto optativo, é uma disciplina optativa dentro, né, dos currículos dos diferentes cursos, para que eles ocupem os diferentes postos de trabalho e os diferentes postos, né, tanto das equipes gerenciais quanto das equipes operacionais, e planejem esse final de semana em um dos nossos hotéis.
alternando um ano em Águas São Pedro e um ano nos Campos do Jordão. Então, os alunos são os gerentes gerais, os gerentes de área, né, os gerentes de alimentos e bebidas, hospedagem, eventos, lazer, comunicação e marketing, né, e depois os seus respectivos assistentes e todos os postos de trabalho. Então, cozinheiro, garçom, maître, camareiro, governanta, enfim, né, todas as posições de operação também do hotel. É claro, né, que esse projeto tem o apoio, né, e a orientação dos profissionais do hotel, né, que ajudam a gente entender, ajudam os alunos a entenderem como se dá a dinâmica do hotel, e dos professores, né, que ajudam os alunos a fazer uma ligação entre aquelas questões que são colocadas, né, no dia a dia da sala de aula, né, e a transposição disso para o elemento prático, né, de como a gente pode fazer essa transição. Então, o Alunos no Comando é isso, né? De maneira geral, o Alunos no Comando leva 8 meses de planejamento, né? Então, todo o processo de escolha das equipes, toda, né, a capacitação, o treinamento de todas as equipes de alunos é feita são feitas pelos próprios alunos. Então, os alunos administram as suas equipes, gerenciam as suas equipes, gerenciam seus orçamentos, gerenciam as suas limitações e as suas possibilidades durante 8 meses, até chegar no final de semana do evento que acontece em um dos nossos hotéis. Então, isso é Alunos no Comando, né? E esse ano, como o mundo inteiro também vivenciou, os nossos hotéis e as nossas práticas educacionais foram bastante remodeladas e bastante chacoalhadas pela pandemia, né? E aí nós nos vimos num cenário em que os nossos hotéis estavam fechados, né? Em que nós, tanto hotel quanto professores do Senac, participávamos das discussões, né, da elaboração dos novos protocolos, e para que a gente pudesse, né, retomar as atividades, ou quando a gente tivesse segurança para retomar as atividades. Então, o Alunos no Comando também foi crescendo e foi se desenvolvendo nesse sistema, né? Dentro desse novo cenário que se colocou para o mundo. Então, a gente teve muitos desafios, né? Os desafios de se estaríamos abertos, se não estaríamos abertos, se estivéssemos abertos, quais seriam os protocolos, né? Então, a gente foi crescendo e o projeto foi se desenrolando dentro dessas incertezas, né? E eram umas incertezas que o mundo vivia, né? E que não tinha prazo para acabar, como não tem ainda, né? Infelizmente, tem esperança, mas ainda não temos um prazo. E, nesse sentido, tivemos uma mudança, né, num determinado momento, de que decidimos que, para a segurança de todos e para que a gente pudesse, de fato, desempenhar um projeto com segurança, tanto para os nossos alunos, quanto para os nossos professores, quanto para os funcionários, quanto para os hóspedes, essa edição seria 100% virtual, né? E aí, eu queria que vocês, né, que participaram dessa experiência, né, nas outras áreas, né, como o hotel e os alunos, contassem um pouco para a gente como foi essa experiência, como foi a construção dessa experiência. E aí eu vou pedir para o Felipe, né, que é o gerente geral do hotel, contar um pouco da perspectiva do hotel, de como foi, né, esse cenário, né, como, né, estava o hotel, né, e como foi trabalhar com o Alunos no Comando e como foi o planejamento do Alunos no Comando, né? Afinal de contas, você deu o hotel para os nossos alunos, você emprestou o hotel para os nossos alunos, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essas suas perspectivas, né, de como foi isso, como foi esse processo. Mais uma vez, Não, obrigado. com certeza. Obrigado pela introdução aí, foi muito bacana, Traudi. Parabéns para os hoteleiros, né, de ontem, pelo dia de ontem, foi uma comemoração do nosso dia. Mas, falando no que você disse, você falou tudo. Foi realmente um desafio maior do que o normal, né? Então, quando a gente estava discutindo, antes da pandemia, estava tudo tranquilo, discussão normal, alunos no comando, de repente veio aquele baque. E agora, o que a gente vai fazer, né? Daí pensamos, pelo que eu contei, foram mais de 15 reuniões para discutir o tipo de sistema que a gente ia adotar, né? Então, foi uma discussão muito grande em relação nesse tópico. Eu acho que a decisão que a gente tomou em conjunto foi a melhor de todas, realmente fazer 100% virtual
para a segurança dos nossos alunos, para a segurança geral. Não era o tema que a gente queria que tivesse o presencial mesmo, para o pessoal poder realmente viver a experiência de estar dentro da operação, né? Isso a gente sentiu bastante. Mas a minha visão, ele foi mais desafiador, bem mais desafiador do que o normal. Porque a Ju pode falar muito melhor depois isso, porque quem está do lado de fora, que não está vendo o que está acontecendo na operação do hotel, como que vai desenhar isso 100%, né? Lógico que a gente teve uma comunicação muito boa, a gente conversou bastante, mas não é. Para a gente está tendo a visão dentro do hotel. Só que eles, os alunos, não estão, né? Para eles foi muito mais difícil, eu acho, né? Creio eu, de poder desenhar, desenvolver, colocar na prática virtual de tudo que estava acontecendo ou não. Mas eu acho, vendo agora o sucesso que foi o evento, eu acho que o trabalho foi muito bacana de ambos os lados, tanto da operação do hotel quanto dos alunos que desenvolveu o trabalho excepcional. A Juliana tomou uma linha de raciocínio com a equipe dela que foi muito bacana, que eu acho que realmente tocou nos pontos que a gente participa, que da nossa operação do dia a dia, ela viu, ela entendeu como que funciona, ela conseguiu desenhar todas as atividades em conjunto com a gente, mas que foi a base para levar a operação em si como ela foi, na verdade, né? Houveram contratempos internos, só que nada afetou o hóspede. Eu acho que foi realmente uma operação difícil de lidar do lado dela, com certeza, porque a barreira de não estar vendo o que está acontecendo, acho que impacta bastante, mas o desenho em si, eu acho que foi muito desafiador, porque até os 45 do segundo tempo a gente não sabia como levar, né? Vamos fazer, não vamos fazer, como que vamos fazer, e tem os 2 pontos feitos, tem o virtual, o 100% virtual, o 50% virtual, então foi difícil, mas volto a falar que a satisfação foi muito grande, a gente teve aqui a ocupação, a limite que a gente estava no limite da nossa ocupação de 80% e o pessoal daqui saiu bem satisfeito, né? Então, o trabalho foi muito bem realizado. Mas eu acho que ela é bacana a Ju falar o desafio dela de desenhar isso sem estar presente no hotel, que, como eu falei, para a gente é mais fácil porque a gente sabe como que está a operação. A gente tem os limitadores dos protocolos devido ao Covid, temos, que também foi novidade para a gente também, mas a gente está vivendo o dia a dia, né? Só que para a Ju e para a equipe dela, eles não tinham isso, eles não conseguiram ver. A gente falou, a gente mostrou por vídeo, mas é diferente de você ver ao vivo, né? E você ter suas conclusões próprias. Então, a Ju, se quiser explanar um pouquinho aí da dificuldade do desafio, por favor. Obrigado. Claro, obrigada. Ju, conta pra gente um pouco. Antes disso, eu vou aproveitar o gancho do que o Felipe falou do Dia do Hoteleiro. Na verdade, obrigado, Felipe, né? Ontem foi o Dia do Hoteleiro. Nós estamos no mês, né, da hospitalidade e com uma série de atividades acontecendo. Nessa quinta-feira, às 16 horas, vai acontecer uma outra live, né, sobre hospitalidade. E aí depois eu vou até pedir para a Ana Marta, né, quando ela vier falar conosco, ela contar um pouco também sobre isso. E acessem as redes sociais do Senac, Senac Santo Amaro, né, o Senac São Paulo, para mais informações e para poder participar dessas lives. Então, Ju, conta para a gente como foi esse desafio, né, como aluna, né, uma aluna de hotelaria, né, foi assumir um hotel desses, né, e eu sempre brinco com os alunos, cara, a gente tem um hotel que oferece, né, e já ganhou vários prêmios dos melhores hotéis dentro do segmento, né, e eu sempre falo, olha, a gente entrega o hotel aqui para vocês, nesse nível de serviço, é daqui para cima, né, nós não aceitamos daqui para baixo, né, e como é que foi fazer isso, Ju? Daqui para cima, de longe. De longe, via ligação de vídeo. Foi desse jeito mesmo. Bom, gente, boa tarde a todos. Como o Traud falou, eu fui a gerente geral dessa 9ª edição do projeto nesse ano. E foi como tanto o Traud quanto o Felipe trouxeram. Eu já participei de outras edições do projeto e nada foi tão desafiador, né? Um momento tão incerto que a gente viveu durante esses 8, 9 meses, mais ou menos, né? O que o Felipe trouxe foi o que me veio na cabeça e que foi, eu acho que uma das minhas lideranças mais, né? Uma das minhas gestões mais difíceis foi justamente pessoas da minha equipe não conhecerem um hotel e terem que entregar e ter que fazer todo um planejamento
de um lugar onde eles não conhecem e que no máximo eles viram foto, toda a equipe do hotel ajudando, né, trazendo todo o conhecimento deles, né, mas acho que esse foi um dos pontos mais difíceis, onde, por exemplo, a gerente de alimentos e bebidas não conhecia o hotel, então ela não conhecia qual que era a rotina, a logística que funcionava, né, enfim, então foi tudo muito novo, né? Eu conversando com o grupo acadêmico de professores, parecia que nós estávamos na primeira edição, porque a gente não sabia, em meados de agosto, a gente ainda estava naquela incerteza. A gente vai fazer presencial, a gente vai fazer o virtual, vai ser o mix, como que vai fazer? E aí chegou no metade de agosto, a gente tinha que bater o martelo, né, tomar uma decisão e seguir. Então, acho que o divisor de águas mesmo foi nesse período onde a gente conseguiu mesmo entender qual que ia ser o nosso cenário e conseguir entregar o além do que a gente normalmente precisa entregar, né? Então, eu acho que foi exatamente essa percepção de desafio, de ter um momento de e agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá, a gente vai ter que segurar um na mão do outro e vamos ter que ir, né? E aí eu acho que esse ano, na medida do possível, todo o hotel, toda a equipe do hotel executou o nosso planejamento com excelência, como eles sempre fazem, foi um resultado incrível e eu acredito que a gente tentou, na medida do possível, e dentro das condições que a gente estava no momento, sair um pouco da caixinha, já que a gente tinha a chance, né? Então, eu acho que começa desde o momento em que toda a seleção da equipe gestora, inclusive eu, foi online, né? Então, a gente não saiu de casa para nada, que normalmente em outras edições a gente faria presencialmente, até as decisões de escolha do tema da edição, todas as reuniões que o Felipe mencionou, cada um estava na sua sala, né, na sua casa, cada um com uma rotina diferente, e aí a gente conseguiu montar uma programação e o hotel executar com toda a perfeição, enfim. E eu acho que o grande momento fora da caixinha foi quando a gente percebeu que a gente conseguiria proporcionar essa mesma experiência do que o grande hotel oferece para os seus hóspedes, para quem estivesse em casa, para quem não teria a possibilidade de ir presencialmente no hotel, principalmente por conta de não ter a capacidade total, né? Então aí a gente conseguiu montar toda uma experiência para esse possível hóspede, né? Para esse cliente virtual, se a gente pode colocar assim, e quem tivesse a oportunidade de adquirir e ter em casa e acompanhar o evento de casa. Então acho que dentro do que era cabível para a gente foi criando a nossa criatividade, conseguiu chegar no céu, né? O céu é o limite, a gente brincava, né? Era o nosso limite de criatividade, mas acho que com certeza para dentro do hotel, se não fosse tanto o auxílio dos professores quanto ao auxílio da equipe gestora do hotel, que é o coração, a gente não teria conseguido entregar e a gente não passaria por essas barreiras, por esses desafios até chegar a 3 semanas atrás, quando a gente entregou o evento. Obrigado, Ju. Eu posso só completar uma coisa também? Claro. Que a gente tentava, de alguma forma, tentar mostrar o dia a dia, né? Por exemplo, os gestores daqui, o pessoal da equipe começava a mandar fotos e tudo. Eu tentava fazer chamada de vídeo com a Ju todos os turnos para a gente poder tentar mostrar, para ela tentar ver, né? Como que está a operação, como que está o movimento, por mais que seja virtual, pelo menos está tendo um contato, né? Um contato a mais do que poderia estar no ao vivo, né? Mas a gente tentou ao máximo chegar para eles tentarem ver realmente como é que estava fluindo a operação, né? Que eu acho que eu via toda a ligação que eu fazia para a Juliana, dava para sentir a angústia dela de não conseguir ver o que estava acontecendo quando a gente mandava mensagem e tudo, dava para ver a ansiedade, né? Dela e da equipe toda. Mas eu acho que foi um aprendizado para todos, né? E o que mais engajou nisso daí foi realmente a parceria que teve em ambos os lados, né? Alunos, professores, coordenadores, o pessoal da operação do hotel, acho que fluiu muito bem, né?
Eu acho que foi muito bacana esse ponto. Eu acho que foi primordial, né, para a gente ter todas as decisões tomadas. Era só para completar. Obrigado, Felipe. Eu acho que o que eu sempre disse, né, em relação à sua equipe, foi um show de hospitalidade, né? Porque vocês nos acolheram de uma maneira tão intensa, né? Que a gente, né, mostrou claramente para eles, né, de o que é, né, o conceito do acolher em qualquer cenário, né? E vocês conseguiram, como hotel, fazer isso muito bem. E eu acho que essa experiência da Box, Ju, foi um exemplo muito interessante, né? De como a gente pode fazer com que alguém se sinta participando, se sinta acolhido, se sinta, né, próximo da gente, mesmo estando à distância, né? E aí vocês planejaram, né? Só para quem não visualizou, se vocês olharem, né, na câmera da Ana Marta, vocês conseguem ver, né, um pouco acima, né? Exatamente, obrigado, Ana. A caixa, né? Ou seja, esse era o invólucro, né? Do invólucro, desculpa, da box, e dentro tinha, né, uma série de produtos que também tinham a ver com o tema, né? Então, acho que isso foi muito legal, né? Que a gente conseguiu transpor o tema para dentro de uma caixa, e dentro dessa caixa nós levamos o acolhimento, levamos o cuidado, levamos o carinho, né, que é a hospitalidade, né, e que é fazer com que essa pessoa se sinta próxima da gente, mesmo longe. Eu acho que o que você fez, né, e o que a sua equipe fez, né, dividindo esses momentos conosco, né, durante o evento do Alunos no Comando, mostra claramente, né, essa percepção ou essa preocupação. Obrigado, Felipe. Eu queria que a Ana Marta e que a Marcinha, né, a Kemi, contassem um pouco para a gente de como foi a perspectiva, né, dos professores nesse sentido, né, de quais eram as nossas preocupações e como a gente conseguiu viabilizar, né, esse projeto, né, e quais foram os desafios que a gente teve. Então, vou pedir para a Ana Marta começar um pouco contando, né, de como foi da perspectiva, né, da preocupação com esses alunos, né, de como é que a gente fez essa, né, auxiliou eles nesse momento em que para a gente também era um momento de muita incerteza, né, a gente, né, precisava dar respostas para eles que a gente não sabia, né, que ninguém sabia no mundo inteiro se ia estar aberto, se ia estar melhor, se ia estar pior, se o hotel ia funcionar, se o hotel não ia funcionar, se ia ter aula, se não ia ter aula, né, como é que foi isso? E depois eu vou pedir para a Marcinha aqui me contar, né, de como isso acontece também na unidade em Águas de São Pedro, né, porque as três unidades passam, né, por esse projeto. A Ana Marta é coordenadora de águas, a Márcia Kemi de campo, desculpa, a Ana Marta de São Paulo, a Márcia Kemi de águas, e tem a Bartira também, que ajudou muito, né, foi super parceira, que é de Campos do Jordão. Então, eu queria depois que você contasse para a gente, Ana, Marcinha, como foi, né, você como coordenadora, né, professora e coordenadora também da unidade. Então, vou pedir para vocês contarem um pouco sobre essas perspectivas. Legal, obrigada, Traude. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui como coordenadora do bacharelado em hotelaria, como professora do Centro Universitário Senac, celebrando o mês da hospitalidade e o Dia do Hoteleiro, como ex-aluna do curso de bacharelado em hotelaria, e sempre com aquela sensação de, puxa, que pena que na minha época não existia alunos no comando, porque o nosso sonho enquanto alunos era ter o hotel nas nossas mãos, com toda a liberdade para a gente poder justamente planejar, inovar e propor, né, um olhar diferente para a experiência Grande Hotel. Então, pelo menos como professora, a gente tem, né, a oportunidade de participar desse processo, e é sempre muito desafiador. Todos os anos tem sempre um desafio diferente no Alunos no Comando. O Alunos no Comando, que é uma disciplina optativa, né, dos cursos de hotelaria do Centro Universitário. Então, todos os alunos matriculados no curso de hotelaria de todos os períodos têm a oportunidade de todos os anos participar desse projeto de novo, né, reforçando o que o Traude trouxe. Tão inovador, único, né, enquanto estratégia de formação profissional aqui no Brasil. Eu costumo falar que no Senac a gente tem tradição em inovar.
E essa tradição em inovar começou já há um pouco mais de 30 anos atrás, justamente nos cursos de hotelaria, já com a própria proposta do curso de hotelaria enquanto formação profissional. Isso se segue nessa história para que a gente continue sendo relevante, porque a gente coloca justamente o desenvolvimento da hospitalidade enquanto competência, essência, né, da formação desse profissional, no centro dessa trajetória formativa. E o Alunos no Comando é uma das tantas práticas que a gente tem nos cursos como estratégia para desenvolver essas competências. Então, quando a gente pensa na trajetória dos alunos no curso e na trajetória dos alunos na disciplina Alunos no Comando, a gente está pensando no desenvolvimento de competências como empatia, resiliência, adaptabilidade, flexibilidade, orientação para o serviço, resolução de problemas complexos, e esse ano o quão complexos foram, né, esses problemas, trabalho em equipe. Então, todas as competências que, obviamente, são aplicadas com as técnicas da hotelaria no grande hotel, seguindo a excelência, né, de serviço já conhecida, né, do grande hotel, seja em Águas de São Pedro, seja em Campos do Jordão, mas todas essas competências muito relevantes, e agora, né, nesse nosso contexto e nessa experiência que todo mundo tem passado do home office, do distanciamento social, ainda mais relevantes para qualquer tipo de atuação profissional. Então, quando a gente fala, ou quando, né, a gente planeja e executa a orientação de cada uma das equipes que compõem o projeto Alunos no Comando, o olhar dos professores está justamente voltado para não só desenvolver as necessidades ou as habilidades técnicas, né, do fazer, né, do acolher na hospitalidade, na hotelaria, mas especialmente do desenvolvimento dessas competências. O Alunos no Comando é também uma das nossas disciplinas onde nós desenvolvemos muitas competências ligadas à liderança, à gestão de empreendimentos, justamente porque ele é uma prática de gestão, especialmente para o grupo gestor, para os alunos do grupo gestor. E nesse ano, como a gente teve esse desafio dobrado, triplicado, enfim, né, pela pandemia, eu entendo que a gente também só conseguiu manter o projeto correndo, né, em operação, justamente porque a gente não foca só no desenvolvimento das competências técnicas, né, ou das habilidades técnicas, mas porque a gente tem esse olhar para o desenvolvimento das competências hoje, né, muito populares, ditas socioemocionais, mas já desde a primeira turma de hotelaria muito desenvolvidas como perfil desse profissional que se forma na hotelaria, né? E então, a partir do momento que a gente viu que a gente precisaria de alguma forma adaptar esse projeto para uma experiência remota, à distância, e toda a nossa dinâmica, inclusive, de planejamento e interação e orientação dos alunos à distância também, remotamente, nós vimos, na realidade, a oportunidade de nós ressignificarmos toda essa trajetória. Então, tanto para que a gente pudesse entregar para os alunos a tarefa deles desenvolverem uma edição memorável que extrapolasse as paredes, né, físicas do grande hotel e trouxesse essa experiência grande hotel e Alunos no Comando para além dos limites físicos, né? E a box sendo essa concretização, né, dessa experiência, dessa extrapolação da experiência, mas também como uma oportunidade da gente ressignificar os vínculos e ressignificar todo o nosso processo, inclusive otimizar todo o nosso processo de orientação a partir dessas dinâmicas remotas. Então, todas as equipes tinham seus encontros semanais, virtuais, ao vivo, remotos, com cada um dos seus orientadores por área. A gente também sempre faz todo o acompanhamento com olhar de gestão de pessoas, tanto para que a gente possa fazer a orientação dos alunos gestores na condução dos seus processos de gestão das equipes adequadamente, quanto para o próprio desenvolvimento pessoal desses alunos enquanto futuros gestores,
Então, o Alunos no Comando acaba sendo também, de alguma forma, um ensaio de plano de carreira, né, onde o aluno tem a oportunidade de começar, né, na equipe operacional, depois passar para uma experiência de assistência, de gerência, né, sendo atribuído a ele mais responsabilidades e um olhar um pouco mais estratégico no projeto, para depois ele poder assumir cargos de gerência, podendo, inclusive, um desses cargos ser o cargo de gerência geral. Que formação a gente tem hoje no Brasil, e se não no mundo, que dá a oportunidade do aluno desenvolver essas competências gerenciais na prática, né? Se não a formação em hotelaria, a formação em hospitalidade no Senac. Então, quando a gente fala, inclusive, dos desafios que os próprios professores também passaram, né? Porque quando a gente fala do desafio Senac, Alunos no Comando, no título está só alunos no comando, mas os professores, os gestores, todos são também igualmente desafiados, né? Então, para nós, obviamente, existiu todo o desafio de ressignificar as nossas estratégias para criar vínculo com os nossos alunos das nossas respectivas equipes. Eu tenho, por exemplo, alunas que fizeram parte da equipe de lazer, que infelizmente eu não conheço pessoalmente, mas a gente já se conversou tanto ao longo de todo o processo que hoje eu as considero minhas alunas, né, dentro da trajetória delas. Então, esse foi um dos desafios que a gente teve enquanto professor, né, enquanto instituição de ensino. Além de tudo, acho que o desafio da gente ter a possibilidade de formar um senso de equipe, né, de unidade entre professores, entre gestores do hotel e entre alunos, né? Eu acho que, ironicamente, essa foi a edição em que a gente mais sentiu esse vínculo fortalecido, né? Apesar de ter sido uma edição 100% remota, muito pela disponibilidade, pela disposição e uma atitude muito presente de hoteleiros mesmo, de todos os que estavam envolvidos. Então, eu acho que, apesar do desafio ter sido muito grande, o aprendizado foi muito maior e a gente sai dessa edição, na verdade, com um desafio ainda maior para o ano que vem, para que a entrega seja tão excelente quanto foi e ainda mais inovadora. Verdade, obrigado, Ana. Inclusive a Ju, né, participou desse plano de carreira, é a terceira edição da Ju e até chegar lá no comando. Se não me engano, a Carol também participou por mais de uma edição, não participou, Carol? Né? Antes de chegar... Sim, eu participei de 2 edições e também fui... Ralou. Eu já te chamo, Carol. Eu vou pedir para você dar mais detalhes disso daqui a pouco. Queria pedir para a Marcinha contar um pouco para a gente, né, da perspectiva de coordenação do projeto como um todo, né, Marcinha? Que a gente, né, junto com os nossos colegas, mas a gente estava, né, responsável, né, por tocar todo esse projeto. Então, conta, né, um pouco, né, de como foi esse desafio também, né, dessa perspectiva da coordenação geral. Boa tarde a todos. Eu acho que o desafio, na verdade, começa pela gente. Que responsabilidade que a gente tem de integrar tantas pessoas, né, tantos profissionais diferentes, de unidades diferentes, não só do hotel, mas também das unidades do Senac, porque a gente está falando, na verdade, de 3 campos, né? Esses 3 campos, Campos do Jordão, Águas de São Pedro e Santo Amaro, na verdade, fornecem os alunos que vão participar desse projeto, porque uma coisa que é importante detalhar é que esse processo, na verdade, começa no início do ano, quando a gente libera um edital para convocar e definir primeiro quem vai ser o gerente geral. E, em geral, o gerente geral, ele tem que ser ou aluno do Tecnologia em Hotelaria ou aluno do Bacharelado em Hotelaria, né? E que tenha tido essa experiência anterior, como a Ju teve, né? E passou por outras edições, enfim. E aí, a questão a partir do momento que é selecionado o gerente geral, são selecionados depois os outros gerentes de área. Então, alimentos, bebidas, eventos, lazer, a parte de marketing. E o que é interessante, e eu acho que é muito rico, é a possibilidade destes alunos que vão assumir a posição de gestores terem como espelhos e um contato direto com os gestores do hotel. Então, a Juliana
teve o contato direto com o Felipe, né? A gerente de A&B teve o contato direto com o Djalma, que é gerente de A&B, e assim cada um dos gestores teve com os seus pares, e todos sempre muito acessíveis, né? Porque a gente fala assim, é o Complexo Hotel Escola, né? Em Águas de São Pedro, e o Complexo Hotel Escola em Campos do Jordão. No curso de Tecnologia e Hotelaria, como no de bacharel, a gente tem uma disciplina obrigatória, que é a prática profissional, na qual os alunos têm que aprender, na prática, né? Como é a operação? É vivenciar a rotina, o dia a dia de um hotel em cada setor, em várias funções diferentes, para entender como o hotel funciona. Mas isso é muito diferente do desafio Senac, né, do Alunos no Comando, porque quando você está na operação, e a Carol pode falar, a Juliana pode falar, você entender como aquilo funciona e você se insere no fluxo, né, o que está acontecendo no hotel é o que você vai vivenciar, você vai participar das atividades práticas, mas no desafio Senac, no Alunos no Comando, os alunos é que propõem as atividades, eles que montam a programação, definem o tema, então o fato de ser 8 meses, praticamente uma gestação, né, gente? É porque exige, de fato, uma atenção aos detalhes, né? Então, quando em outubro, que normalmente ou vai acontecer em Campos do Jordão ou em Águas de São Pedro, quando o evento vai acontecer, né? Na verdade, houve muita discussão, né? E aí, como coordenadora de campus, o que tem de diferente é que Campos do Jordão ou Águas de São Pedro são as unidades que recebem os alunos. Então, quando eu falo que recebe, e aí é importante que as pessoas entendam o processo, que é o seguinte, a gente não teve esse ano, por conta da pandemia. Mas os alunos, eles vão fazer imersões nos hotéis, para conhecer o hotel. Porque, por exemplo, a Carol, ela pode ter feito a prática profissional no Grande Hotel São Pedro. Só que aí, quando ela for gestora, ela vai ser gestora no Grande Hotel Campos do Jordão. E aí ainda tem a possibilidade de você ampliar, né, o teu conhecimento com 2 unidades que são do Senac, mas têm características diferentes, inclusive no tipo de público que frequenta. Então, é muito rico nesse sentido. E aí o que acontece? Os alunos vão para a imersão, ficam hospedados ou em Águas de São Pedro ou em Campos do Jordão, conhecem a estrutura, né? Vivenciam, ficam grudados na equipe do hotel para entender como funciona, quais são os desafios, o que é importante para pensar no planejamento daquele final de semana específico que vai acontecer no segundo semestre, para que eles possam pensar no planejamento. Então, uma série de atividades. Então, esse ano foi, de fato, senti uma falta de receber os alunos aqui em Águas de São Pedro, como o Felipe sentiu a falta de receber os alunos no hotel, né? A gente sentiu muito a falta de receber os alunos aqui no campus, eles terem aquele final de semana que eles chegam na quinta-feira, né? Eles vêm de Campos do Jordão, eles vêm de São Paulo, ficam hospedados aqui em Águas, eles ficam no nosso alojamento, né, para alunos e funcionários, para alunos especificamente, vão se alimentar no nosso restaurante para alunos e funcionários e ficam aqui o tempo todo e vão conhecer Águas de São Pedro. Tudo bem que Águas de São Pedro é uma cidade pequenininha, né? E numa passada só dá para conhecer bem. Ou então ir para Campos do Jordão também, ficar hospedado na cidade, conhecer a cidade, que também dá para fazer isso, né? Porque a gente tem essa questão da imersão, mas também tem um aspecto de conhecer um pouquinho de cada cidade. Então, nesse ano não foi possível, mas eu acho que o principal, eu diria, complementando o que a Ana Marta colocou, o fato da gente ter que desenvolver as atividades em formato remoto nos tornou muito próximas. Então, muitas vezes, a gente acaba orientando o aluno que não é nosso aluno, né? Então, quantas vezes a Ju me mandou mensagem, a Ju é de São Paulo, mas a gente já se conhece de edições passadas, enfim, quando ela foi gerente de hospedagem e tinha na equipe dela liderados, né? A equipe dela era composta por alunos que eram de São Paulo, de outros períodos diferentes do dela, ou alunos que eram aqui de Águas de São Pedro, ou alunos que, enfim, eram de Campos do Jordão. E aí, quantas vezes, né? Quantas vezes a gente não vai discutir e, olha, tem um problema assim, como é que a gente vai conduzir? E essa proximidade, mesmo que seja num formato remoto, né? Nos permite ampliar a visão, né? Tanto dos professores quanto dos alunos. E eu acho que esse processo, né, na qual você convive e o aluno tem que liderar uma equipe que é composta não só por pessoas que ela conhece,
né? Ela vai lidar com gestores que não são só dos cursos de hotelaria. Então, vão ter alunos de gastronomia também, que podem estar como gerente de alimentos e bebidas, ou podem estar como chefe de cozinha, ou compondo a equipe de alguma forma. A gente teve aluno de gastronomia que foi para o setor de lazer. E foi um aprendizado enorme, né? Como a gente teve alunos dos cursos de fotografia ou do curso de educação física, enfim. Então, essas possibilidades, só o fato do gerente geral ser de hotelaria, porque, afinal de contas, é a de gerenciar um hotel. Então, faz todo sentido. Mas eu acho que é um aprendizado muito rico e essa troca entre os alunos de diferentes cursos, né? E essa possibilidade toda de desenvolver essas competências socioemocionais que a Ana Marta muito bem citou anteriormente, permite uma formação muito mais completa do que somente a teoria, do que somente a atividade em laboratório. Ok? Obrigado, Marcinha. E agora eu vou encaminhar, né, para a nossa ex-aluna, né, para ela contar um pouco sobre isso, né? Lembrando, né, que nós do Senac somos pioneiros na educação e no ensino da hospitalidade, né, nas suas mais diferentes áreas. Então, somos pioneiros, né, na formação em hotelaria, em turismo, em gastronomia, né? Nós somos o primeiro curso de gastronomia do Brasil, criamos também um dos primeiros cursos de hotelaria do Brasil, temos um processo formativo de graduação, pós-graduação e de cursos livres, né, nessa área. Né? E a gente vem integrando toda esta grande área de hospitalidade, né? Que engloba eventos, que engloba hotelaria, que engloba turismo, que engloba gastronomia, né? E a gente tem diferentes cursos dentro dessa área. E o Alunos do Comando é um projeto agregador nesse sentido, né? De trazer diferentes olhares, de trazer diferentes percursos formativos, né? Para que a gente possa tocar um hotel, né, inteiro. Então, não é só, né, o receber, né, não é só o acolher, não é só o alimentar, o entreter, né, é o conjunto de tudo isso que forma, né, alguém e um profissional em hospitalidade. E é isso que o Senac faz. Né? E aí, né, como ex-aluna, eu queria que a Carol contasse um pouco para a gente, e depois a Ana Biselli, né, também como nossa ex-aluna e hoje diretora executiva, né, da Associação Brasileira de Resorts, contasse um pouco para a gente sobre, né, como a formação em hospitalidade, né, te ajudou, Carol, né, nesse seu percurso internacional. Contar um pouco, né, que você fez hotelaria no Senac, né, foi a nossa aluna, participou do Alunos do Comando, de que maneira o Alunos do Comando também te ajudou, né, no seu processo formativo, né, e de como essa formação em hotelaria te colocou no mundo, contar um pouco por onde você passou, e depois eu vou emendar já para a Ana Biselli contar um pouco para a gente, né, esse universo da hospitalidade, né, de como a gente pode entender esse contexto de mercado hoje, né, e de repente até falar um pouco para a gente o que virá pelo amanhã, tá bom? Então, Carol, por favor, e depois, Ana Biselli, eu vou pedir para você trazer essa sua experiência incrível para a gente também. Ana? Carol, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com professores tão queridos e alunos. O Felipe, que desde que eu comecei no Grande Hotel, que faz pouco tempo, na verdade, que eu me juntei à equipe do Senac. Agora eu trabalho no Grande Hotel de Campos do Jordão e nesse pouco tempo já escutei bastante do Felipe, trabalho com projetos que já vêm dele, então é bem legal estar aqui nessa live com vocês hoje. E eu sempre quis fazer hotelaria, eu amo hotelaria, e eu sempre quis fazer no Senac, porque eu acho que tem tudo isso que vocês falaram, né? Tem esse diferencial da gente realmente criar uma paixão por essa área, pela hospitalidade e pela hotelaria e por tudo que isso engloba. O Senac sempre me apoiou desde o começo, eu sempre conversei com os professores sobre o que eu queria fazer da hotelaria, das empresas que eu queria trabalhar, e todos os professores eu sempre pedi ajuda, como fazer uma entrevista, como escolher uma vaga. Às vezes, quantas vezes já conversei com a Ana, com o Traudi, com os professores, né, Fernando Estima, Cláudia Pantuffi, e perguntando a opinião deles sobre as escolhas que eu deveria fazer. E isso é muito legal,
essa relação que a gente cria, assim, de poder conversar com os professores abertamente sobre qualquer coisa e de ter o WhatsApp dos professores e mandar uma mensagem. Até hoje a gente faz isso, né? E eu acho isso muito legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar para a Disney, de trabalhar para o Four Seasons lá no Bahrein, de morar em países diferentes, e tudo que eu aprendo nesses hotéis, nessas oportunidades, eu aprendi no Senac, eu vi no Senac, eu menciono isso, e isso é incrível, saber que o que a gente aprende nessa instituição a gente vê em outros lugares do mundo, e que realmente é um curso atual, é um curso que engloba de tudo, várias discussões relevantes e importantes, e que realmente prepara a gente para o mercado de trabalho. Recentemente eu tive também a oportunidade de fazer uma pós-graduação em marketing para hotelaria de luxo, e quantos projetos eu vi lá que eu voltei. Até esse ano eu tive a oportunidade de conversar com os alunos desse ano e conversar um pouquinho, ter um bate-papo com eles sobre essa minha experiência, e mencionei isso de várias coisas que eu vi lá, que eu falava, nossa, mas isso a gente faz no Senac, isso a gente faz no Senac, de os alunos também trabalharem lá na faculdade, na Le Roche. Os alunos também, a gente tem o restaurante, e os alunos que servem, os alunos que cozinham, mas como o Traudy falou, uma experiência como alunos do comando, que a gente tem um hotel por 3 dias, não é só por um dia, ou não é só uma área, a gente tem um hotel todo, a responsabilidade de lidar com hóspedes reais por 3 dias, e trabalhar nesse projeto por quase 9 meses, realmente eu não conheço nenhuma outra instituição no mundo que faça. Eu trabalhei nos 2 edições, alunos do comando. No meu primeiro ano eu fui recepcionista, e aí no segundo ano eu fui chefe de recepção. E quantas coisas também, essa última semana eu tive que fazer o processo seletivo de de alguma equipe nova que a gente está trazendo agora, e aí eu pensava, nossa, a gente teve que fazer um processo seletivo de alunos do comando. Eu lembrava de como a gente foi instruída a fazer as perguntas, a levar a entrevista, e como o processo seletivo era parecido, ou seja, o que eu vi há 4, 5 anos alunos do comando é o que eu uso hoje também na minha equipe. Isso é incrível. Eu tenho um carinho enorme pelo Senac, e hoje, agora trabalhando no Grande Hotel, e trabalhando no Grande Hotel de Campos do Jordão, o ano que vem alunos do comando será na nossa unidade, então vai ser muito interessante também agora ver o outro lado, né? Ver os alunos do comando, e eu, como assistente de gerente de alimentos e bebidas, tendo que orientá-los e fazer parte desse projeto agora pelo outro lado, né? O nosso gerente lá também já foi gerente geral, o outro assistente também já foi maître, então todo mundo da equipe já passou pelo alunos do comando. A gente sempre conversa sobre como foi a experiência de cada um do alunos do comando, a gente sempre menciona, e é bem legal ver os alunos e ex-alunos com esse carinho grande também pela instituição, e todo mundo comentando como passar por esses 4 anos de bacharelado realmente é importante hoje para o nosso lado profissional. Então é bem legal. E eu acho que esse ano, realmente, com esse projeto sendo remoto, trouxe esse lado da gente realmente ver como a hospitalidade pode ser criativa, pode ser fora da caixinha, de como a gente não... Hospitalidade está em todos os lugares, não é só hotelaria, não é só check-in. Toda vez que você fala, eu faço hotelaria, todo mundo já pergunta, você trabalha na recepção do hotel? E não, na verdade, você pode fazer hotelaria e trazer isso para onde você quiser. Você pode fazer hotelaria e trabalhar num banco, você pode fazer hotelaria e trabalhar em teatro, em o que você quiser, porque ensina tanta coisa importante para a gente, ensina a gente ser mais empático, a gente ser mais desenvolto, a gente perceber criatividade e perceber um acolhimento em várias
em vários aspectos da vida, não só no profissional, não só dentro do hotel. Então, eu acho que é um curso tão abrangente que, mesmo que você, depois de 4 anos de hotelaria, não queira trabalhar em hotel, foram 4 anos muito ricos que vai te preparar para qualquer experiência que vier depois disso. Então, eu acho que é um curso e é uma oportunidade muito, muito legal, e eu acho que cada vez mais vai ter mais relevância, porque cada vez mais eu acho que a gente vai ter mais experiências remotas, a gente vai ter mais esse lado de tentar fazer as coisas online e de ter atendimentos online. Então, cada vez mais a gente perceber essas oportunidades de ir além das expectativas e de perceber acolhimentos, de perceber hospitalidades nesses pequenos momentos, nas pequenas coisas do dia a dia, assim, vão ser mais importantes. Obrigado, Carol. Muito bom ouvir seu depoimento. E interessante que, por mais paradoxal que seja, né, a gente foi pensar fora da caixinha, criando uma caixinha, né? É verdade. Obrigado, Carol. É muito legal. Inclusive, eu acho que, né, que depois vale aqui a gente trazer uma questão, depois que a Ana, né, para a gente fechar, e de repente, se a Ana quiser encaminhar já a sua fala, né, para trazer essa discussão para a gente, é o futuro da hotelaria, né, o futuro da hospitalidade, como é que vai ser. Então, eu queria que a Ana Biselli contasse um pouco para a gente, né, dessa sua experiência e do que é esse mercado, né? Afinal de contas, ela está à frente de uma associação brasileira de resorts, né, que congrega uma série de hotéis com tantas características diversas e peculiares e interessantes, né? Mas o que é esse mercado, Ana? Conta um pouco para a gente, né, sobre essa sua perspectiva hoje como uma executiva, né, e uma ex-aluna e uma professora, né, de o que é esse mercado, né? O que é essa hospitalidade, né? O que é o mercado de hospitalidade? Você conta um pouco para a gente, Ana? Mais uma vez, muito bom tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, é um privilégio compartilhar esse momento com você, especialmente com o meu tutor mora aqui, que é o Traudi, que sempre me acompanhou em todos os passos, desde o início, ali na iniciação científica, há vários anos, não precisamos mencionar quantos, né, Traudi? É melhor não. Mas queria dizer que é um prazer enorme. Eu queria começar essa reflexão de onde é aplicado a hospitalidade no mercado, trazendo um pouco o tema central dessa conversa, que é o Alunos no Comando, né? Eu tive a felicidade de participar da primeira edição. Na época eu era executiva do FOB, que é a associação que representa os hotéis afiliados a redes hoteleiras, e eu me lembro, assim, eu vou contar um caso que ilustra o quão importante é essa experiência do Alunos no Comando. Eu me lembro que a gente fez a posse da diretoria do FOB lá nessa ocasião, e a Daiane, que era a gerente geral na época, ela foi fazer uma apresentação de toda a programação do evento para o Conselho da Resorts Brasil, a diretoria e conselho, que estavam ali reunidos, eram mais ou menos uns 20 a 30 CEOs de grandes grupos hoteleiros. E quando terminou a apresentação, um deles chegou e me puxou: Ana, como eu faço para contratar essa aluna? Aí eu falei: bom, agora você precisa se entender com o Diogo, porque ela já trabalha com um consultor que, inclusive, vem dar uma apresentação aqui para a gente. Então, é uma vitrine tão interessante para os alunos, esse momento em que ele experimenta a teoria na prática, né? E eu acho que o Senac é muito feliz em vários momentos para trazer essa combinação da teoria com a prática. A gente sente isso em menor e maior intensidade, mas nos projetos, né, nos PIs, a gente acaba vivenciando isso, não tão intenso quanto no Alunos no Comando, mas na prática profissional a gente também tem essa oportunidade, e o Alunos no Comando veio para, de fato, colocar o mercado na frente dos alunos, e onde, na verdade, ele cria efetivamente aquela programação. Então, concordo com vários de vocês que colocaram a questão da inovação. Eu acho que o Alunos do Comando é um projeto que, de fato, traz e experimenta e possibilita isso, esse desenvolvimento dessas competências tão importantes para o mercado de trabalho. E aí, vindo para o tema que o Traudi fez a provocação,
Primeiro, eu acho que é muito importante a gente pensar que é uma formação bastante nova, né? É bem recente que a gente tem uma formação estruturada em hotelaria. E até o mercado, ele demora para compreender o que, de fato, quais são as competências que esse aluno, o formado em hotelaria, traz, né? Então, é um processo que nós, hoteleiros, também temos esse papel de mostrar ao mercado as nossas competências. E com o passar dos anos, a gente percebe que o mercado tem percebido muito e, inclusive, dado muita oportunidade para os nossos alunos. Eu tenho agora a oportunidade de dividir uma disciplina com a coordenadora Ana Marta, um privilégio, que trata especialmente do tema carreiras na hotelaria. E a gente tem trazido muitos ex-alunos para contar para os alunos onde eles estão e quais foram as competências desenvolvidas no curso e como é que elas ajudaram. Então, a gente teve pessoas que estão, sei lá, acho que pegando um paralelo na carreira internacional e nacional, então tem alunos que vieram conversar, que estão nos Estados Unidos, em área como desenvolvimento de novos hotéis. Depois a gente tem vários que estão no Brasil, espalhados nas várias regiões do Brasil, mas com uma carreira mais empreendedora, outro com uma carreira mais executiva, um desempenho na gestão pública e vários na iniciativa privada, mas acho que é importante destacar também o papel do aluno dentro da gestão pública, o quão carente é a gente ter profissionais com esse olhar da hospitalidade para a gestão pública, especialmente num país que é totalmente vocacionado para o turismo e nas várias regiões. Então, a gente tem um mundo de oportunidades aí para desenvolver o turismo e a hotelaria é um eixo importante dentro do turismo e que, de alguma forma, conecta toda a cadeia do turismo, né? A gente vê hoje, fazendo parte da Resorts Brasil, eu acabo tendo contato com as associações do setor de turismo e a gente está em todas as interfaces, né? A hotelaria aparece. Então, o aluno está muito preparado para fazer essa relação, desde o intermediário, né? Com os distribuidores, mas também com o destino onde o turismo está posicionado, ou com a área de eventos, né, que atrai o turista, seja de negócios ou de eventos. Então, a gente tem uma possibilidade de atuar em diversas frentes. Mas a gente também pode pensar na atuação do aluno, na relação, ele como fornecedor da hotelaria, né? O quão importante é você compreender a cadeia hoteleira, a indústria hoteleira, o setor hoteleiro, olhando como fornecedor. Então, a gente já tem alunos na indústria, mas porque ele a hotelaria é um cliente dessa indústria. Então, a cadeia do turismo e da hotelaria, ela acaba movimentando muitos setores e atividades econômicas, e essa compreensão dessa cadeia, dessa estrutura toda, acaba ampliando muito o escopo de atuação desse profissional. Para finalizar, eu acho que é importante resgatar um pouco a Carol trouxe o tema da empatia, da hospitalidade, e a gente vai para um mundo cada vez mais com o tema da inteligência artificial, da automação, e as pessoas que têm o talento de realmente se relacionar nesse mundo cada vez mais frio, é um desafio enorme. Então, essa competência ela passa a ter muito valor, e o desafio que a Juliana teve na equipe do Alunos do Comando esse ano é justamente como você cria o vínculo com uma pessoa que você jamais viu e nem vai encontrar, nem para celebrar o resultado do seu trabalho. E eu vivi alguma coisa semelhante dentro da construção do G20+, de construir a empatia entre as associações para criar pleitos, interesses comuns, para levar para os parlamentares, para o governo, e como que a gente cria essa empatia com os profissionais, entre aspas, muitas vezes vistos como concorrentes, que na verdade não são, né? Mas para a gente levar uma agenda comum, e como você cria, você nunca viu a pessoa, e de repente você está ali todos os dias negociando
uma agenda comum para ser levada ao governo de forma estruturada. Então, essa competência de lidar com as pessoas e num cenário cada vez mais frio e trazer esse acolhimento é algo que é extremamente trabalhado dentro do curso e tem muito valor nas várias possibilidades de carreira que o aluno formado em hotelaria tem. Então, assim, falando de futuro, bom, eu acho, só para trazer aqui um pouco a perspectiva, eu pensando assim, vamos pensar do lado da demanda, né? Se você olha para o segmento de lazer, eu acho que a gente tem uma perspectiva, falando de Brasil, e poderíamos até extrapolar para o mundo, mas a gente vê com essa demanda reprimida de quando abre um pouquinho, todo mundo já... Não, turismo, vamos viajar. Então, isso mostra que, assim, o turismo... Hoje, a minha filha perguntou, só compartilhando, a gente estava no carro, ela perguntou, mamãe, se o turismo acabar, você vai ficar sem emprego? E é engraçado, porque, olha... Detalhe, quantos anos ela tem? Ela tem 7 anos. E aí, no final, assim, eu não acho muito pelo contrário, eu acho que esse confinamento e essa situação que nós vivemos agora, estamos vivendo, só torna mais necessário a questão da experiência, de você conhecer o outro destino, claro, com segurança, com responsabilidade, mas esse desejo, ele está aumentando, é isso que a gente sente, o Felipe pode comentar melhor, porque está vivendo aí a relação com o hóspede diretamente, mas eu escuto isso muito do nosso associado, esse desejo de estar em ambientes abertos, onde ele pode experimentar aquela localidade, aquela cultura e tal. Então, o segmento de lazer, especialmente no Brasil, eu acho que a gente tem uma perspectiva muito positiva. E o que é legal é que vocês, alunos e ex-alunos, podem atuar onde? No Brasil todo. A gente tem possibilidade de atuação em todos os destinos, praticamente, seja corporativo ou lazer ou eventos, a gente tem uma infinidade aí de alternativas. Falando em eventos, eu também acho que é a mesma coisa, é uma questão de tempo. Enquanto a gente não tem a vacina e as empresas não estão seguras para viajar, enviar os seus colaboradores para viajar, claro que está todo mundo super cauteloso, mas na hora que isso acontecer, e ainda mais se essa realidade home office se concretizar, os eventos vão ser mais necessários para divulgar a cultura da organização, para criar vínculos, Então, eu acho que essa área de eventos ela tende a ter uma expansão muito grande. Claro que eventos híbridos vão ser interessantes. Semana passada nós tivemos a oportunidade de conversar com um profissional da área de eventos, em que ele trouxe uma outra perspectiva. Ele falou, olha, vai ter o evento presencial, mas o evento presencial vai te permitir que você leve esse evento para muitas pessoas, como é o jogo de futebol. Tem gente que tem lá a experiência de estar no estádio e tem gente que está vivenciando, experimentando um outro tipo de relação, mas com o mesmo evento, com a mesma situação, o mesmo evento. Então, eu achei bem curiosa essa perspectiva e eu acho que eventos têm realmente um espaço muito grande. O que talvez a gente tenha uma mudança considerável, né, que é o segmento corporativo. Ele não vai deixar de existir, mas talvez haja uma outra maneira de você viajar, fazer a viagem corporativa, fazer viagens que você vai provavelmente fazer viagens mais longas. Essa viagem de um dia bate e volta, ela talvez tenha perdido o sentido mesmo. E para a gente até pior, porque esse cara que vai e volta, ele nem usa o destino, ele vai para a reunião, ele usa o máximo o táxi, quem sabe um restaurante. Mas eu acho que as pessoas vão fazer viagens com muito mais intensidade. Se ela vai para um destino, ela talvez conecte a uma viagem de lazer, ou que ela tenha esse deslocamento com mais finalidade que simplesmente um encontro para fazer uma reunião. Então, a gente deve ter uma transformação interessante aí no segmento corporativo, mas eu estou super entusiasmada, acho que a gente tem muitos desafios, a gente precisa de pessoas com vontade de trabalhar, e eu não quero me alongar, mas eu me lembrei também de um caso interessante que uma aluna que fez administração pura e fez administração hotelaria, e ela traz a seguinte reflexão, ela fala, o aluno de hotelaria é o aluno que não tem medo de pôr a mão na massa. Ele literalmente põe a mão na massa, lava o banheiro,
faz o que tem que fazer. Então, eu acho que essa é uma característica também da formação em hotelaria que é muito positiva. A gente realmente faz o que tem que ser feito naquele momento. E esse jogo de cintura é fundamental, ainda mais no mundo de tantas incertezas que a gente tem que se reinventar todo dia. Então, eu sou muito feliz por ser hoteleira e de compartilhar esse momento aí com tantos hoteleiros nessa data especial. Obrigada aí, Traud, pela Obrigado, Ana. Obrigado pelo carinho, pela atenção. A gente sabe que a tua agenda é super corrida. Bom, eu tenho, na verdade, a gente já estourou o tempo, mas, né, a gente já sabia. Pôs a gente para conversar juntos, a gente já sabia que, né, que ia ter assunto pacas. Mas eu acho que tem duas coisas que são interessantes. Uma primeira é uma pergunta que fizeram para você, Ju, especificamente. Qual foi o seu maior aprendizado do Alunos no Comando? E aí eu já vou pedir, né, para a gente, né, encaminhar o fechamento e vou abrir para cada um de vocês em 20 segundos, 30 segundos, dizer que, assim, o ser, né, o hospitaleiro, ou trabalhar com hospitalidade para você Então já vamos pensando nisso. Depois da Ju, aí eu vou fazer aqui a chamada na medida em que aparece aqui para mim na tela. Então, o critério será esse. Ju, qual foi o seu maior aprendizado no Alunos do Comando? Essa cold call foi fogo, Essa hein? tá difícil, Nomear nem eu tinha um feito tá essa difícil, pergunta né? ainda. Nossa, agora estou refletindo sobre, mas é difícil porque eu acho que são várias coisas, né? Desde março, no momento em que eu fui selecionada até agora, posso dizer que eu sou uma Juliana diferente, né? Mas é uma pergunta difícil porque ainda mais se falar em um só, né? Porque é muita coisa, mas acho que o que me vem na cabeça muito forte o meu maior aprendizado foi aprender a gerir pessoas, porque eu tive que lidar com múltiplas situações, né? Os professores mais próximos do projeto viram isso de perto e me deram todo o suporte possível, né? E a gente passou por situações tanto no virtual, coisas que aconteciam no hotel a gente tinha que resolver também. Então, eu acho que aprender a mediar conflito, essa parte toda de gestão de pessoas, acho que eu posso dizer que é o meu maior aprendizado e que no começo eu geria de uma pessoa de um jeito e agora eu posso gerir de outra maneira. Acho que é isso. Muito difícil, mas acho que é isso. Obrigado, Ju. Já vou aproveitar que você está com o microfone aberto e já fala, para você trabalhar em hospitalidade, trabalhar com hospitalidade, o que significa? Tem que ser rápido, agora a gente vai ser rápido. Tá. Eu acho que trabalhar com hospitalidade é ser feliz e entregar com empatia, com excelência. Sendo bem curta aí, em 20 segundos. Acho que é isso. Obrigado, Ju. Antes de continuar as perguntas, eu só queria agradecer muito o pessoal de Libras, porque quando a gente fala do empatia, do acolher, né, eles nos fazem isso possível. Então, muito obrigado para vocês nos ajudar a acolher a todos, né, e com respeito e com atenção. Muito obrigado, pessoal. E parabéns pelo trabalho de vocês. É realmente incrível. Eu, infelizmente, não sei falar línguas, mas isso aqui representa. Obrigado, gente. Então agora eu vou pedir para Carol. Carol, conta para gente, né, que né, andou pelo mundo, né, e o que é para você trabalhar com hospitalidade? Acho que ser hoteleira é ser, na verdade, 10 em 1. É ser professor, é ser administrador, eu não sei, é ser resiliente, é ser empático, a gente ganha tantos aprendizados, mas eu acho que é isso. A gente tem, na verdade, várias profissões em uma só. Mas eu acho que é o que a Ju também falou. Os hoteleiros são muito, que eu conheço pelo menos, são muito felizes e a gente é uma comunidade bem unida. Então, eu sou uma hoteleira muito feliz e muito orgulhosa da nossa profissão, mas eu acho que é isso. Tá sem áudio, Traud. Boa. Eu estava sem áudio?
Ana Biselli, para você, o que é trabalhar na hospitalidade? É ser humano. É ser humano, é se colocar no lugar do outro sempre. Verdade. Obrigado, Ana. Obrigado. Felipe, nosso gerente geral de Águas de São Pedro e que nos acolheu com tanto carinho, você e sua equipe, o que você diria que é ser hospitaleiro, o que é trabalhar na hospitalidade? Isso que todas falaram, eu assino embaixo também mas para mim é realmente fazer com que a pessoa se sinta em casa onde estiver, né? Então, no nosso trabalho na hotelaria, é tirar aquele sorriso do hóspede, sair, ver na hora do check-out a criança chorando, querendo ficar, o pai chorando, querendo ficar, já marcando a próxima viagem. Para mim, isso é hotelaria na alma, né? Isso eu acho que quando a gente vê um negócio desse, para mim é a melhor gratificação que tem. Então, a hospitalidade é tratar bem as pessoas, né? Então, acho que isso o hoteleiro tem bastante, né? Eu acho que a gente aprende, está no sangue, né? Para de quem está na hotelaria. Acho que é isso. Obrigado, Felipe. Vou pedir para a Marcinha Kemi contar um pouco para a gente sobre isso, o que é para você trabalhar, né, com hospitalidade. Olha, sendo bem resumida, é ser capaz de gerar a conexão entre as pessoas. Acho que é fundamental. Verdade. Obrigado, Marcinha. Ana Marta, por favor. Poxa, por último fica até difícil, né? Mas como eu gosto de falar, eu não vou conseguir ser tão objetiva como todos foram. Eu acho que ser hoteleira, ser hoteleiro é hoje ser o profissional com as competências mais relevantes para a gente gerar vínculos significativos entre pessoas e construir as experiências memoráveis, assim, em qualquer situação, até nas mais desafiadoras e adversas, né? Acho que o Alunos do Comando é um case específico, mas o hoteleiro, em qualquer situação, em qualquer espaço profissional, é esse agente de transformação e de humanização das experiências com os pares, com os clientes finais. E, no meu ponto de vista, é o profissional e é a atitude que vai transformar o mundo para melhor. Obrigado, Ana. Bom, gente, estouramos nosso prazo. Espera aí, você, Traudi, ser hoteleira? Eu? Olha, depois de tudo que vocês falaram, para mim, ser hoteleiro, hoje, olhando para essa tela, é ter orgulho do que a gente faz, né? É fazer com amor e ver que os frutos desse carinho, dessa atenção, do acolher, né, e do respeitar, ele se dá das mais diferentes formas. Se dá através do sorriso, se trata através da amizade que a gente estabelece, seja com os nossos colegas, seja com os nossos parceiros, né, seja com os nossos hóspedes, os nossos clientes, né, a gente estabelece uma relação forte com eles. Então, na verdade, eu acho que é muito nesse sentido, né, de olhar para o que a gente constrói, né, e que essa relação está baseada no respeito, no acolhimento, né, e no entender o outro e respeitar o outro. Eu acho que é isso. E é um prazer e um orgulho olhar para essa tela e ver cada um de vocês, né, como nossos parceiros, como os nossos alunos, como os nossos colegas, os nossos professores. Né? Então, é muito bom poder ter uma live como essa, né, de ver uma história construída aqui de 30 anos de hotelaria no Senac, né, e de 50 anos de educação nessa área de hospitalidade. Nós somos os pioneiros nisso no Brasil e continuamos sendo com Alunos do Comando, que é um projeto sem igual, né, na América Latina. A gente só não pode dizer no mundo porque Cornell tem, né, e a gente também não sabe lá na China, nos rincões chineses, o que acontece. Queria também agradecer muito a presença de vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo respeito, né, com todos nós. Queria agradecer à equipe da GCR, queria agradecer a todos que trabalharam, né, por trás para que isso pudesse acontecer. Fernando Estima, que está, né, gerenciando o chat, muito obrigado. Também nosso professor e o participante de todas as edições do Alunos no Comando, né, um colega de muitos anos. Obrigado, Fê. Obrigado, Lia. Obrigado, pessoal da GD. Obrigado a todos. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Ana, Carol, Ana Marta, Marcinha, Ju, né, Jefferson, Wellington, Álvaro,
Obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco e por ajudarem a gente a contar um pouco dessa história que é o Alunos do Comando e essa história, né, que é o Senac. Então, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, muito obrigado a todos que nos assistiram. Até breve e nos vemos nos bancos do Senac e nos hotéis do Senac. Tchau.